Eu acabei de criar aqui uma nova pasta, e aqui eu vou criar um arquivo, né, para o nosso primeiro exemplo. Vamos chamar ele aqui de exemplo 1, HTML. São exemplos, tudo que a gente vai ver aqui, a maioria das coisas que vocês vão ver aqui são coisas que a gente já viu na aula passada, nas aulas passadas, quando a gente viu JavaScript lá, a partir do terminal. E só que a gente vai trazer isso tudo para o browser, tá? Vamos ver como é que a gente consegue manipular os elementos do browser, que são os chamados elementos DOM, que são qualquer coisa. Pode ser uma tabela, pode ser uma célula de uma linha, de uma tabela, pode ser um parágrafo, enfim, pode ser qualquer coisa dentro da nossa página, tá? Aqui a gente vai começar com HTML. Se vocês escolherem esses 5 aqui, ele já vai montar para vocês aqui o layout certinho, tá? Então é só vocês virem aqui, digitar HTML, vocês vão escolher esses 5 aqui, ó. Ele vai trazer o template certinho para vocês do HTML. E aqui é só vocês fazerem alteração, se quiser PTBR, vamos colocar aqui, tá? Aqui vem o título, então aqui eu vou colocar, ó, JavaScript exemplo 1, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso JavaScript. A gente não vai ter nada nessa página inicialmente. Vamos só colocar aqui um script, ó. Vocês vão colocar aqui, ó, script. Vão utilizar script aqui, ó. E daí vocês podem colocar o tipo do script que vocês estão querendo executar. Então, aqui vocês vão colocar text JavaScript, tá? Vamos fechar aqui a tag e a partir daqui vocês já podem escrever o JavaScript de vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, console.log olá mundo. Esse mesmo console.log aqui, vocês conseguem utilizar a partir da execução lá do Node, né, que nem a gente estava vendo nas aulas anteriores. Só que agora aqui a gente vai abrir essa página, ele vai executar essa página no browser, tá? Então vamos dar uma olhada o que a gente está fazendo aqui, como é que ficou, tá? Então aqui eu abri a minha página no browser, é só vocês clicarem, por enquanto não precisam nem utilizar quem fez a instalação do Champ nem precisa utilizar aquela pasta lá do htdocs, tá? Por enquanto nem precisa. Se vocês quiserem não tem problema, mas por enquanto nem precisa. É só abrir mesmo o JavaScript aqui no browser, tá? E aqui a gente vai ver o console, tá? O que eu usei aqui foi o F12 no meu. No de vocês, eu não sei se você está utilizando Linux ou Windows, mas provavelmente deve aparecer algum menu, alguma coisa aqui. O F12 aqui é o que, no meu caso, deixa eu ver aqui se tem algum tipo de ferramenta, More Tools, Developer Tools, tá? Esse cara aqui, ó, vai mostrar para vocês, ó, essa parte de baixo aqui que são as ferramentas de desenvolvedor. E aí vocês vão ver aqui no console, tá? Então, aqui é o Alamundo que a gente descreveu. A partir de agora, a maioria das coisas que a gente for fazer vai ser utilizando diretamente o browser. Então, reparem aqui que aqui a gente tem o nosso script que ele executou. Nosso script está aqui em cima e ele imprimiu para a gente. E aqui vocês podem utilizar o que vocês quiserem, tá? Uma coisa bem bacana de vocês utilizarem, que vocês vão encontrar que tem aqui e não tem lá no Node, é importante essa diferença também, tá? Lá no Node.js, tudo que vocês fizeram até agora, vocês já estão aprendendo a programar em Node, tá? Porque Node é JavaScript. E tudo que vocês fizeram lá, vocês conseguem, nem tudo vocês conseguem trazer para cá. O que vocês não conseguem trazer para cá? Por exemplo, acesso a arquivos, acesso a parte de gerenciamento de memória, gerenciamento de processo, que são coisas específicas do sistema operacional de vocês. Então tem um certo nível de segurança de coisas que você consegue executar aqui e coisas que você consegue executar lá. Aqui, por exemplo, você consegue dar um alerta, ó. Alerta, olá mundo, ó. Lá não, você não vai usar esse alerta aqui. Esse alerta não vai ter lá. Então aqui, olá mundo. Uma outra coisa que vocês vão encontrar aqui também, document. O document, reparem que eu coloquei document aqui, ó. O document em si, o que ele é, esse document? Document, ele é todo o nosso documento. Esse documento nosso HTML, existe para ele
um objeto chamado document, que a partir desse document aqui eu consigo fazer qualquer coisa aqui dentro. Todos esses frameworks, como vocês já ouviram falar, como React, Angular, Vue, Ember, todos eles usam por baixo JavaScript puro. Então por isso que a gente vai trabalhar primeiro com o JavaScript puro. E no JavaScript puro existe o document, que é um objeto, que é esse objeto que vocês estão vendo aqui, tá? O document, ele vai ter aqui dentro, vocês podem ver, ele é o meu JavaScript, meu documento HTML. É o documento em si, tá? E ele é um objeto. Então vamos ver aqui, ó, document, ponto. Esses aqui são todos os métodos que vocês conseguem chamar a partir do document. É impossível a gente ver todos eles, tá? É muita coisa mesmo, tá? Desde a parte mais básica até a parte mais avançada do browser, você consegue você consegue utilizar a partir aqui do objeto document. Então a gente não tem tempo para ver. Nem eu também sei, tenho conhecimento de tudo que tem aqui, e a gente não tem tempo para ver muita coisa do que você consegue fazer utilizando o document, tá? Então aqui a gente vai ver algumas coisas básicas, como por exemplo o write, que é muito utilizado. O write é para vocês escrever aqui dentro do document. Então aqui a gente vai criar uma tag. Deixa eu aumentar aqui, ó, que eu acho que talvez a fonte esteja um pouco pequena para vocês. Ó. A gente vai criar aqui, ó, uma tag H1. Então, teste H1. Vou criar uma tag agora dentro do meu documento. Então vamos lá. Aqui vocês não precisam colocar ponto e vírgula. Se quiser colocar ponto e vírgula, pode colocar, não tem problema. Então aqui agora o meu código, se eu for ver, o meu código em si, ele vai continuar sendo aquele código que a gente mandou ele executar inicialmente, tá? Ele não alterou o código. Mas se vocês olharem a partir do inspect, o inspect vai mostrar que vocês têm aqui dentro da página agora um elemento H1, que foi criado automaticamente a partir do document write, tá? Aqui vocês já conseguem abrir um pouco o espectro das coisas que vocês conseguem fazer utilizando JavaScript puro. Então aqui é o conhecido vanilla também, tá? Então aqui vocês conseguem manipular, por exemplo, vocês conseguem criar novas tags, conseguem apagar tags, conseguem modificar tags, tudo utilizando o document write, tá? Ou documenta qualquer coisa utilizando esse objeto document, tá? Aqui também vocês conseguem criar variáveis. Vamos supor que eu queira criar um S aqui, ó. Parece vai ser igual olá mundo. Já tenho meu S. Se eu colocar só o S aqui, ó, vocês vão ver que ele vai dar o valor, tá? Se eu dar um console.log S, ele vai imprimir para mim o valor do S. Isso que vocês estão vendo defined aqui é o retorno, tá, do console.log. E agora, por exemplo, vamos supor que vocês queiram imprimir esse S aqui na minha página. Vocês conseguem fazer isso. Como? Utilizando o document. Então, document.write. Eu vou utilizar o meu S aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. A partir do document write, eu vou chamar o meu S. Ponto. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ele agora, ele vai virar uma tag, tá? E a gente vamos supor que a gente queira manipular a cor dele, font color. Então aqui eu vou colocar green, por exemplo. Ó. Ops, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. S é igual olá mundo, document write, olá. Tá? Então aqui a gente consegue, a partir do document write, fazer manipulações. Então o meu S aqui, ó, é o olá mundo. Se eu colocar aqui s.fontColor, esse mesmo negócio que a gente colocou ali, ó, green, vamos ver o que ele retorna pra gente. Ele vai retornar com uma tag HTML aqui, ó, contendo o olá mundo. A gente pode, por exemplo, colocar diretamente o S envolvido por uma tag e mandar o document write. Tá, a gente pode fazer isso também. Aqui vocês podem colocar, vamos supor que vocês queiram colocar aqui o font color. Deixa eu só limpar a tela aqui, ó. Font color.font size, por exemplo. Size
E aqui eu vou colocar 12, ó. Font size 12. Então, esse é o HTML que ele vai gerar para mim, tá? Aqui, vamos supor que eu queira colocar ponto to uppercase. Uppercase. Aqui é o HTML, na verdade aqui teria que ser o contrário, tá? Esse to uppercase aqui, ó, ele é uma função da string. Então vamos fazer o contrário aqui, ó. Pronto, ó. A gente transformou o S em maiúsculo e o restante aqui a gente continua aplicando a fonte. Então vamos supor que eu quisesse colocar aqui, por exemplo, bold, ó. Bold. Então aqui a gente teria o B, tá, do bold. Isso daqui todos vocês conseguem imprimir, colocar na nossa tela. Então, para você colocar na tela, imprimir ali no nosso documento, você vai utilizar o Document Write e vai passar tudo isso aqui para o Document Write, ó. Que está aqui o Olá Mundo que a gente acabou de criar, tá? E a partir de agora, vocês são livres. Vocês conseguem fazer, por exemplo, criar uma tabela aqui, ó, document.write. Aqui, ó, vamos supor que eu queira criar uma tabela, né? Vamos dar um BR aqui, ó, só para pular a linha. E aqui a gente vai colocar a nossa tabela, ó. Table. Table. Aqui a gente vai abrir e fechar nossa table, sempre lembrando de abrir e fechar as tags, tá? Table, vamos colocar aqui, ó, tr, tr, e aqui dentro vem os nossos tds, ó, td, vamos supor, coluna 1, vou colocar qual 1 só, vamos fechar o nosso td, e vamos colocar a coluna 2, tá? Então essa daqui vai ser a nossa tabela. Aqui vocês estão vendo que ele não pintou, ele não colocou as bordas, tá? Tem uma maneira aqui de vocês colocarem bordas diretamente na tag, tá? Border igual a 1, por exemplo. Aí ele vai colocar a borda. Só que isso aqui não é muito bacana, mas é bacana vocês utilizarem o CSS para isso, tá? Então, aqui é uma visão inicial do que vocês conseguem fazer. Tudo que vocês fizeram aqui, ó, vamos supor que vocês queiram pegar esse cara aqui, ó, e colocar diretamente na página. Vocês conseguem, tá? Vamos supor que vocês querem fazer isso daqui, ó. Eu quero fazer esse cara diretamente na página. Vamos ver aqui mais lá que eu quero fazer diretamente na página, ó. Eu quero imprimir esse cara aqui diretamente na página. Evidentemente aqui o S não existe, tá? Nesse JavaScript aqui, então a gente vai imprimir, vamos declarar o S. S é igual a Hello World. Aqui eu vou imprimir. Vamos supor que eu quero dar um document write aqui, ó, no BR, só para ele pular de linha, tá? Aqui, ó, BR. E é isso aqui. Então vocês conseguem executar aqui você consegue dar um alerta também, ó. Alert. Olá mundo. E agora vocês conseguem executar diretamente essa página aqui, porque ela já tem todo o JavaScript que vocês precisam. Então aqui, ó, na hora que vocês mandam executar, vocês já vão ter o console.log aqui, o alerta já vai estar aqui, e aqui está o código que vocês fizeram. Então a utilização do console é muito bacana para você testar o código que você quer colocar na página. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, tá tudo aqui, ó. A página de vocês não tem nada, o HTML, o body está vazio, e tudo que vocês estão fazendo por manipulação direta da página via JavaScript. A gente vai ver mais alguns exemplos agora nas próximas aulas de algumas coisas mais bacanas, que vão um pouco além dessa parte mais básica aqui.